Aprendizagem Significativa Crítica, do Marco Antônio Moreira. Ele é um texto um pouquinho mais rico conceitualmente e um pouquinho mais longo também. Então, sem mais delongas, vamos iniciá-lo, e aí, à medida que eu achar necessário, eu interrompo vocês na leitura, para que a gente faça algumas observações sobre o que o texto está trazendo para a gente, e à medida que vocês se sentirem também provocados, eu gostaria que vocês interrompessem para colocar a visão que vocês têm aí, compartilhar com a gente, ok? Então eu vou começar, eu vou ler esses dois primeiros trechos e o primeiro parágrafo, e aí à medida que o texto for evoluindo, cada um de nós tem a sua vez de compartilhar a voz com os outros. Né? Então, Aprendizagem Significativa Crítica, do Marco Antônio Moreira, ele é professor da URGS, é um pesquisador bem conceituado aí no ramo de ensino de ciências. Podemos, ao final das contas, aprender somente em relação ao que já sabemos. Contrariamente ao senso comum, isso significa que, se não sabemos muito, nossa capacidade de aprender não é muito grande. Esta ideia, por si só, implica uma grande mudança na maioria das metáforas que direcionam políticas e procedimentos das escolas. As ideias de Paulo Freire vão até o mais íntimo da sala de aula. Os professores preparam suas aulas levando em conta o que os alunos já sabem. Eles não são mais elementos vazios, tornam-se um ponto de partida de toda a aprendizagem. Os exemplos, os problemas, a finalidade da aprendizagem nasce do que o aluno concreto. No prefácio, baseando-se inicialmente em ideias desenvolvidas por Neil Postman e Charles Wargheitner, em seu livro Teachings in Subversive Active, e também em algumas reflexões de Postman em livros mais recentes, meu argumento nesse trabalho é que nesses tempos de mudanças rápidas e drásticas, a aprendizagem deve ser não só significativa, mas também subversiva. Meu raciocínio é de que a aprendizagem significativa subversiva é uma estratégia necessária para sobreviver na sociedade contemporânea. Contudo, o termo aprendizagem significativa crítica pode ser o rótulo mais adequado para um tipo de subversão ao qual estou me referindo. Naturalmente, devo bastante a Postman e Wargheitner por me inspirar em suas ideias e reflexões. Mas, como eles mesmos dizem, somos todos perceptores. Então, o que está nesse trabalho é a minha percepção de algumas de suas ideias, reflexões traduzidas na minha representação sobre como a aprendizagem significativa pode ser crítica. Nessa segunda edição, tomei como ponto de partida o princípio ausubeliano, de que aprendemos a partir do que já sabemos, e acrescentei mais um princípio facilitador na aprendizagem significativa crítica, o abandono da narrativa, inspirado no livro Dar Classe com la Boca Cerrada, de Don Finkel. Cabe esclarecer que não estou propondo uma didática, mas sim uma série de princípios facilitadores de uma aprendizagem significativa crítica. Alguns têm implicações diretas para a organização de um ensino que busque esse tipo de aprendizagem. Outros são de natureza epistemológica, mas também podem guiar o professor na mediação de um ensino que tenha como meta promover a aprendizagem significativa crítica. Considerados conjuntamente, articuladamente, tais princípios poderiam ser pensados como uma teoria da aprendizagem significativa crítica, que poderia ser tomada como referência para organizar o ensino como uma atividade subversiva no sentido proposto por Postman e Wargheitner. Todos vivos ainda? Quem pode começar para a gente? Na introdução? Por favor. Tá. No último capítulo de seu livro, Postman e Wargheitner diziam que, em 1969, que, embora devesse preparar o aluno para viver em uma sociedade caracterizada pela mudança, cada vez mais rápida de conceitos, valores, tecnologias, a escola ainda se ocupava de ensinar conceitos fora de foco, dos quais os mais óbvios eram o conceito de verdade absoluta, fixa e imutável, em particular, desde uma perspectiva polarizada do tipo boa ou má. 2. O conceito de certeza, existe sempre e somente uma resposta certa e absolutamente certa. 3. O conceito de entidade isolada, ou seja,
A é simplesmente A e ponto final, de uma vez por todas. 4. O conceito de estados e coisas fixos, com a concepção implícita de que quando se sabe o nome, se entende a coisa. 5. O conceito de causalidade simples, única, mecânica, a ideia de que cada efeito é o resultado de uma só, facilmente identificável, causa. 6. O conceito de que diferenças existem somente em formas paralelas e opostas. Bom, ruim, certo, errado, sim, não, curto, comprido, para cima, para baixo, etc. 7. O conceito de que o conhecimento é transmitido, que emana de uma autoridade superior e deve ser aceito sem questionamento. Conclui, então... Bom, tá. Pode continuar. Tá. Conclui, então, dizendo que seria difícil imaginar qualquer tipo de educação menos confiável para preparar os alunos para um futuro drasticamente em transformação do que aquela que promovesse conceitos e atitudes como esses da lista. Dessa educação resultariam personalidades passivas, aquiescentes, dogmáticas, intolerantes, autoritárias, inflexíveis e conservadoras, que resistiriam à mudança para manter intacta a ilusão da certeza. Beleza, obrigado. Forte esse primeiro pedaço, né? Bem contundente com relação às críticas e principalmente com relação às consequências de você manter uma disciplina tão rígida nas nossas escolas, né? Porque é justamente o que aprendemos a reproduzir na nossa sala de aula. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse trecho? Na tua visão, tu acha que existe muito essa rigidez, né, esse formato ainda apresentado no texto? Veja, é complicado você falar que isso existe em todas as escolas, porque sim. Nós vivemos universos diferentes, né? Mas até a experiência que eu tenho da escola pública de massa, que eu considero escola de massa, que é aquela escola, ou as escolas municipais ou as escolas estaduais, né? Aqui no Paraná, temos o núcleo, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Só em Curitiba existem mais de 1.000 escolas, né? E com certeza dentro dessas escolas os professores eles têm toda a autonomia para desenvolver o trabalho que eles quiserem. Mas o que a gente consegue observar é que essa dinâmica ela é dogmática, ela é rígida, inclusive na formação dos professores. Então, inclusive na academia, ainda se ensinam verdades para ser reproduzidas na sala de aula e reproduzidas novamente na prova. Tá? O aluno que eu digo, o licenciando, quando ele está na academia, ele também não é muito estimulado a fazer coisas diferentes. Né? É claro que isso, não, como eu falei, não é a regra, mas tem muitos cacuetes ainda de escolas tradicionais que lembram muito o livro de respostas, né? Se não está no livro, então está errado. Ou só existe dois pontos de vista, né? O bom e o ruim, o certo ou o errado. O que mais que tem aqui? Deixa eu lembrar aqui. Conceito de certeza, né? A resposta certa é essa. Bom, se tiver uma outra resposta semelhante, bom, não, está errado, só existe uma resposta certa. Então, essas coisas, elas sim são reproduzidas nas nossas escolas, né? Eu, às vezes, me pego reproduzindo alguns erros desse, mas quando eu consigo perceber, eu ainda tento contornar. Mas, às vezes, passa despercebido, somos falhos, né? E muitas vezes acontece e a gente nem percebe que está reproduzindo coisas que o texto está trazendo que, segundo o autor, não são aconselhados na sala de aula. Então, elas acontecem, sim, muito por conta da nossa formação, né? Porque tem muitos professores, infelizmente, que são professores, mas não têm a capacitação para ser professores, não fizeram um curso que nem vocês estão fazendo e não procuraram fazer, e eles aprendem como eles ensinam como eles aprenderam. E como eles aprenderam?
dessa maneira. Só existe uma coisa certa, a bipolarização das opiniões. Então, eu acredito que essa visão mais rígida, ela ainda está nas nossas escolas, sim. Tá? Como eu falei, não é geral, né? Mas na maior parte das escolas eu acredito que isso ainda é presente. Só complementando, isso é o retrato das engenharias. É o retrato das engenharias, na minha opinião. Pelo menos a engenharia que eu fiz aqui, essa rigidez, ela é até esse momento. Claro, agora não tem aula, mas é assim. A é A, é simplesmente a coisa certa é dessa forma e ponto. Eu tive um professor que a gente... tinha um conteúdo dele lá, era de sistema de energia. E numa das aulas dele lá, ele fala, não, no sistema de geração de energia, tem uma turbina e tem as pás que servem para movimentar. E eu coloquei isso numa questão na prova. Cite não sei o que da turbina. É a pá. E ele me deu errado. Porque não era a pá, era a hélice. Mas ele falou dentro da aula que era pá. E aí na prova eu coloquei pá e ele, não, é hélice. Então existe muito disso ainda. É um retrato... bom, eu sofri com isso. Eu posso dizer que eu sofri com isso, muito. E eu acredito que é característico da engenharia. Exatamente por isso que tu falasse, Murilo. Acho que a maioria daqueles professores que estão ali são engenheiros em si. E aprenderam daquela maneira, né, meio doido, assim, né, fazendo muito, praticando muito, mas não com alguma dinâmica, né, não com didática em si. Ô, Juliano, é mais ou menos aquilo que tu falou na aula da Melina. O professor, ele já está com aquela matéria pronta, a forma com que ele dá, ele já vai colocando sempre daquela forma, aquela mecânica automatizada. Mas quem sabe isso seja um pouco das exatas, porque as ciências humanas, quem sabe, possa ter um outro viés de comportamento do professor, que possa haver alguma modificação nesse contexto de dar aula, no caso. Não, concordo, Eduardo. Eu até acho também que mais essas características, creio que se apliquem mais até para questões das exatas, né? A gente não consegue, daqui a pouco, dinamizar muito, não sei se existe essa palavra, mas ter uma dinâmica maior dentro de alguma coisa que é muito técnica e é daquela maneira. Mas exatamente da aula Melina, mesmo que ela seja um conteúdo muito técnico, seja sempre aquela mesma coisa, foi aquela coisa que a gente abordou, né? Que o aluno não é o mesmo. O aluno, ele tem aquela característica que ele vai absorver uma parte daquela disciplina explicada de um jeito, ela vai, né? Então, são assim, mas eu creio que precisa melhorar bastante, tem como. E é um dos motivos pelo qual me motivei a ser professor, para fazer um pouco diferente também. Certo. Não, com certeza, depende da área, né? Tem áreas que são mais rígidas e que você precisa de ter resultados mais fechados. Mas a questão aqui não é nem com relação aos resultados, mas sim com relação a processos, né? A formas de se fazer. É claro que na engenharia, se uma coisa é 5 e você colocar 5,5, está errado. Tá? Mas às vezes os procedimentos que você usa para chegar até o resultado, eles exigem uma formalidade, né, que às vezes o professor não está disposto a abrir mão, né? Agora nas disciplinas das áreas humanas, né, isso já é mais flexível. Eu acho que é esse o ponto. Mas isso é interessante que tu falou agora, Murilo, porque antes de entrar na filosofia, eu fiz ciências contábeis. E a contabilidade também é uma ciência exata. E eu tive um professor muito interessante que, mesmo tu não fechando o balanço no final, ele analisaria todo o processo que tu fez para chegar, mesmo errando. E, por exemplo, eu tive uma prova que eu não cheguei, não finalizei o balanço, e não foi por isso que ele me deu 0. Eu tirei 8,5 nessa prova, porque eu cometi um erro incrível, mas ele analisou o processo todo. Isso eu acho interessante no professor, no caso. Claro. Só adicionando disso aí, Eduardo, rapidão. Eu também acho interessante isso, mas aí tu concorda comigo que esse professor estava trabalhando de maneira mais individualizada? Que ele estava se atentando à tua proposta, o que tu pensou, e não era um padrão, chegou lá no final e puf, cortou. Então é o professor que se adaptou, né?
Exatamente. Eu penso porque ele era um professor diferente dos outros, porque, na verdade, a grande maioria não entendia da forma que ele queria expor. Por exemplo, eu achei muito bacana, porque eu fiquei desolado quando eu não consegui fechar a balança. Eu tirei 0. Pô, tô ralado, vou ter que fazer recuperação. E quando eu vi o resultado, e ele escreveu na prova, olha, você não chegou ao resultado que era ideal, mas eu analisei todo o processo. E não foi só eu que tive essa situação, né? Vários colegas também não conseguiram chegar ao resultado, mas esse é o professor que a gente lembra, né? Nesse momento, da forma com que ele agiu contigo naquele exato momento difícil da tua vida, né? Não conseguir resolver um problema. Sim. Eu também tive professores assim também. Também não generalizei todos os meus professores. A gente sempre tem os que a gente tem como exemplo, né? Como bom. E exatamente isso, né? Sempre aquele professor que no meu ponto de vista, né? Sempre aquele professor que tenta dar uma aula mais individualizada, tentar captar cada um, eu acho que é o ideal. Eu sei que não é muito viável isso, né? Muito pela estrutura que a gente tem, pela quantidade de disciplinas que a gente é responsável por ministrar, pela quantidade de alunos, isso se torna inviável. Mas, no caso, né, se a gente tivesse capacidade de ter um quadro de professores muito maior, né, com disciplinas menores, eu acho que isso seria o ideal. Estamos prestes aí a retornar. Prestes a retornar, não, né? Mas acredito que no retorno das aulas nós estaremos com um número menor de alunos em sala de aula. Né? Isso já é uma grande evolução, né? Apesar do que motivou, né, essa evolução ser essa pandemia, é um ganho muito bom para a educação. Vamos continuar? Alguém pode continuar lendo ali a segunda parte? Pode ser eu mesmo, já tô. Vai lá então, Juliano. Então, ao contrário das estratégias intelectuais de sobrevivência nessa época de energia nuclear e de viagens espaciais, dependeriam de conceitos como relatividade, probabilidade, incerteza, função... Peraí, Juliano, só um pouquinho. Eu acho que... Não, tá certo. Eu achei que tinha pulado, mas não. Tá certo. Desculpa. Não, a gente não pulou? Acho que a gente pulou. Não, tá certo, aqui, tá certo. Não, agora eu tava lendo. Tá certo, eu também entendi aquela parte de ilusão da certeza ali. Certo? Isso. É que eu tô com outro arquivo aberto aqui, eu já tava rateando. Desculpa. Não, tranquilo. Então, vou começar de novo. Ao contrário, as estratégias de sobrevivência nessa época de energia nuclear e de viagens espaciais dependeria de conceitos como relatividade, probabilidade, incerteza, função, causalidade múltipla ou não causalidade, relações não simétricas, graus de diferença e incongruência ou diferença simultaneamente apropriada. Tais conceitos deveriam ser promovidos por uma educação que objetivasse um novo tipo de pessoa, com personalidade inquisitiva, flexível, criativa, inovadora, tolerante e liberal, que pudesse enfrentar a incerteza e a ambiguidade sem se perder, e que construísse novos e viáveis significados para encarar as ameaçadoras mudanças ambientais. Todos esses conceitos constituiriam a dinâmica de um processo de busca, questionamento e construção de significativos que poderia ser chamado de aprender a aprender. Isso foi há mais de 40 anos, quando a chegada do homem à Lua e a chamada era nuclear simbolizava grandes mudanças. Hoje, tais mudanças parecem até pequenas frente aos que nos atropelam diariamente. A educação, no entanto, continua a promover vários conceitos de Postman, Weingart, criticavam e classificavam como fora de foco. Ainda se ensinam verdades, respostas certas, entidades isoladas, causas simples e identificáveis, estados e coisas fixas, diferenças somente dicotômicas. E ainda se transmite o conhecimento dissimulando o questionamento. O discurso educacional pode ser outro, mas a prática educativa continua a não fomentar o aprender a aprender, que permitirá à pessoa lidar frutiferamente com a mudança e sobreviver.
Então, o que o Eduardo perguntou, né? Será que ainda existe isso? Bom, eu afirmei que sim, e o texto reafirmou, né? Que ainda a maneira de se ensinar nas escolas, ela ainda é um pouco antiga, tá? Vamos evoluir? Alguém pode dar continuidade? Posso seguir. Ao invés de ajudar os alunos a construir significados para conceitos como relatividade, probabilidade, incerteza, sistema, função, assimetria, causalidade múltipla, graus de diferença, representações, modelos, a educação, a meu ver, agregou novos conceitos fora de foco à lista de Postman e Weigartner. Por exemplo, o conceito de informação como algo necessário e bom. Quanto mais informação, melhor. Estamos em plena era da informação. 2. O conceito de idolatria tecnológica. A tecnologia é boa para o homem e está necessariamente associada ao progresso e à qualidade de vida. 3. O conceito de consumidor cônscio de seus direitos. Quanto mais consumir, melhor. Quanto mais objetos desnecessários comprar, melhor. Mas deve fazer valer seus direitos de consumidor. 4. O conceito de globalização da economia como algo necessário e inevitável. O livre comércio sem restrições é bom para todos. 5. O conceito de que o mercado dá conta. Por exemplo, a educação é uma mercadoria que pode ser vendida por qualquer instituição. O mercado se encarrega da oferta, da procura, da qualidade. Prossiga. A escola, por exemplo, ainda transmite a ilusão da certeza, mas procura atualizar-se tecnologicamente, competir com outros mecanismos de difusão da informação e, talvez não abertamente ou inadvertidamente, preparar o aluno para a sociedade do consumo, para o mercado, para a globalização. Tudo fora de foco. Mas qual seria o foco? Qual seria a saída? Parafraseando Postman e Weigartner, talvez a aprendizagem significativa como atividade subversiva, mas a subversão a qual me refiro é, sobretudo, uma postura crítica como estratégia de sobrevivência na sociedade contemporânea. Logo, a saída poderia ser a aprendizagem significativa crítica. Tá, obrigado. Vejamos, então, primeiramente, o que sabemos sobre aprendizagem significativa crítica. Alguém pode continuar? Eu vou... Isso. Seu professor. Por favor. Sabemos que a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse processo, que é não literal e não arbitrário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de significados e adquire mais estabilidade. Prossiga. Sabemos também que o conhecimento prévio é isoladamente a variável que mais influencia a aprendizagem. Em última análise, só podemos aprender a partir daquilo que já conhecemos. David Ausubel já nos chamava a atenção para isso em 1963. Hoje, todos reconhecemos que nossa mente é conservadora. Aprendemos a partir do que... Só pode subir? Isso. Aprendemos a partir do que já temos em nossa estrutura cognitiva. Como dizia ele, já nessa época, se queremos promover a aprendizagem significativa, é preciso averiguar esse conhecimento prévio e ensinar de acordo. Prossiga. Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também fazendo a reconciliação integradora, de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento. Obrigado. Alguém pode nos dar uma referência a esse trecho
Quem que já havia falado sobre isso há muito tempo atrás, sobre aprender a partir do que a gente já sabe? Foi o Freire, justamente. O Freire? E isso é uma ideia que vai de encontro ao pensamento grego antigo, né, aristotélico, de que o homem era uma tábula rasa, né, e você escrevia nessa tábua, nesse pedaço de papel, o conhecimento, e a partir do que estava escrito, a pessoa aprendia a partir daquilo. Então, a gente sabe que isso não é verdade, porque inclusive, eu lembro de ter comentado com vocês em sala de aula, teve alguém que me perguntou, mas, professor, e como que as crianças aprendem? Bom, aí é uma outra dinâmica de aprendizado, né? A criança aprende a partir dos seus sentidos, a partir da sua experiência com o mundo. Nós estamos aqui, nós temos que delimitar, né, recortar qual é o foco da aprendizagem. Nessa aprendizagem, nós não estamos trabalhando com crianças recém-nascidas, inclusive nem com aquelas crianças que têm uma janela de aprendizado, que agora os pedagogos sabem diferenciar certinho, né, que dos 0 aos 2 anos é uma coisa, dos 2 aos 5 anos é outra coisa. Bom, não é esse o caso. Tá? Então, voltando àquela parte no começo do texto, que o autor diz que se a gente não sabe muito, é difícil aprender, né? E é justamente, se nós sabemos bastante, fica fácil de internalizar coisas novas, mas agora se a gente não sabe muito, fica complicado. É só usar um exemplo. Bom, se eu não sei ler, bom, eu não vou conseguir, se eu não sou alfabetizado, eu não vou conseguir pegar um livro para adquirir mais conhecimento, para aprender mais. Tá? Da mesma maneira, isso em outras esferas. Se eu não sei matemática, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer um curso, sei lá, de engenharia ou um curso técnico. Então, as nossas limitações são o principal obstáculo para a aprendizagem. Tá? E o que nós sabemos é o mais importante para a gente conseguir aprender. Esse é o ponto fundamental. Mas, Murilo, quando eu comecei a ler o texto, eu fiquei meio assim, o tal conhecimento prévio que ele se refere aqui, depois ele vai no desenvolvimento do texto, ele vai dizer também, vai contrapor que muito do nosso conhecimento pode ser automatizado através de uma forma mecânica, que é através de decorar as coisas, tal. Mas eu fico pensando o seguinte, o novo sempre é algo que tu pode vir a aprender. Então, nessa visão do texto, todo novo vai ser hiper difícil para nós aprendermos, porque nós não teríamos um conhecimento prévio daquilo. Eu fiquei meio assim, de certa forma, no primeiro momento, eu não concordei muito, que o conhecimento prévio, claro que ele ajuda, mas eu fico pensando no novo, né? A novidade. Como é que a pessoa encara a novidade, alguma coisa, como conhecimento? Então eu fiquei nesse ponto, meio que discordei do sentido que o prévio, ele ajuda, óbvio, mas nós temos que analisar dos nossos alunos que tais conhecimentos prévios são esses que eles têm. O texto também vai falar sobre isso no geral, mas na tua visão, Murilo, tu pensa, por exemplo, que no nosso estágio hoje, quando a gente recebe algo novo para nós, por exemplo, a internet é algo novo para nós, né? Para muitos. Esse estágio que nós estamos vivendo hoje, do ensino à distância, dessa forma, é uma novidade. Tanto que nós temos alguns problemas quando começa a aula, o link, a gente não sabe, às vezes, entrar. Hoje a tela estava diferente e tal. Então, na tua visão, para nós, que no estágio que nós estamos, o novo, vamos ter ainda muita dificuldade de aprender sem esse conhecimento prévio? Olha, acho que são duas situações diferentes, né? Quando nós apresentamos um conteúdo para o aluno na sala de aula, nós temos que ter noção do que ele já sabe. Bom, se eu for ensinar matemática, trigonometria, bom, é indispensável que o aluno saiba definir os lados do triângulo. Tá?
Isso é um pré-requisito para essa aula. Tá? Mas, se ele não souber definir os lados do triângulo, eu posso começar a aula definindo os lados do triângulo para ele, para que ele tenha, então, esse conhecimento prévio, né, eu posso apresentar o conhecimento prévio para ele, e a partir disso, né, começar a introduzir realmente o material que eu quero, que é a trigonometria. Tá? Claro, se o aluno já souber, ótimo, maravilhoso, evoluímos. Com relação à nossa situação, acontece de uma forma semelhante. Bom, se vocês estão em casa, mas não sabem direito como se atuar aqui nesse mundo digital, bom, seria muito prudente que nós oferecêssemos uma capacitação, né, algo parecido, um treinamento para que as reuniões elas pudessem realmente evoluir com o assunto que ela foi destinado, e não a gente ficar se apegando a questões técnicas. Meu áudio está funcionando, desliga o teu microfone, fecha isso aqui. É claro que essas coisas são inevitáveis, mas porque, como você falou, isso tudo é novo para nós. Essas coisas elas podem acabar atrapalhando a reunião, né? Imagine que toda hora um está desatento com o microfone aberto, né? Da microfonia aqui. Então, esse conhecimento prévio, essa intimidade com a internet e com os dispositivos, ela é necessária, mas não é porque nós temos pessoas que não têm essa intimidade que a reunião não vai acontecer. Da mesma maneira, lá na aula de matemática, não é porque o aluno não sabia as relações do triângulo que ele não vai aprender trigonometria. Eu acho que o aprendizado ele vai ser um pouco mais duro para ele, mas ele vai aprender também. Né? Da mesma maneira que as pessoas que não têm tanta destreza com os equipamentos, elas estão participando e vão pegando intimidade com o desenvolver do processo. Né? Quando o texto traz que o conhecimento prévio é a principal... como é que ele usa aqui? É o principal fator para a aprendizagem significativa. Realmente, ele é o principal, mas ele não é o único, né? Ele é o principal, mas há outros. Né? Não significa que se você não souber, você não vai aprender. Significa que vai ser mais difícil de você aprender. Né? Se eu não sei nada sobre literatura, provavelmente aquelas questões do vestibular que envolve as questões dos livros de texto, as questões do livro, né, que são indicados, provavelmente eu vou ter um fracasso naquilo lá. Mas, de repente, o professor falou alguma coisa em aula e eu consegui pegar. Então, não é excludente, não tem aprendizagem prévia, não tem pré-requisitos, né, não vai aprender. Significa que é o fator mais importante e que nós, como professores, devemos exaltar o que é mais relevante, mas não que seja o único. Né? Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu acredito que seja um processo, né? Correto. Entendi sim. Show de bola. Na continuidade, o autor vai falar sobre a outra forma de aprendizagem, que não é a aprendizagem significativa, é a aprendizagem mecânica. Alguém pode ler para a gente? Se ninguém vai, eu vou de novo. Maria Amélia? Isso? Vamos tentar outra pessoa que você já leu. Tá bom? Vou sortear alguém aqui, então. Eu leio. Isso aí, ó, viu? É só encorajar as pessoas. Contraposição à aprendizagem significativa, em outro extremo de um contínuo está a aprendizagem mecânica, na qual novas informações são memorizadas de maneira arbitrária, literal, não significativa. Esse tipo de aprendizagem, bastante estimulado na escola, serve para passar nas avaliações, mas tem pouca retenção, não requer compreensão e não dá conta das situações novas. Prossiga. Sabemos igualmente que a aprendizagem significativa é progressiva. Tudo certo, prof? Sim. Quer comentar? Prossiga.
Tá, quer dizer, os significados vão sendo captados e internalizados progressivamente. E nesse processo, a linguagem e a interação pessoal são muito importantes. Além de saber que a aprendizagem significativa, conhecemos princípios programáticos facilitadores dessa aprendizagem, como a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora, a organização sequencial e a consolidação. Algumas estratégias facilitadoras, como os organizadores prévios e mapas conceituais e diagramas, tem os atores, né? Posso continuar? Uhum. Tá. Tudo bem, até aqui tá bom, muito obrigado. Veja que nessa parte do texto ele usa alguns conceitos que são conceitos mais pesados, que talvez a gente não consiga destrinchar aqui apenas com esse texto, tá? Como diferenciação progressiva, reconciliação integradora e algumas outras ferramentas, como os organizadores prévios, mapas conceituais e diagramas V, tá? Tem uma série de textos que ajudam a gente a explorar esses outros conceitos, mas vamos prosseguir, porque para aprofundá-los nós precisaríamos de apoio. Quem não leu ainda? A Giane não leu ainda, nem a Bruna. Não? Tá, eu vou ler. Por favor. Ficou no além. Não, ficou no diferenciação progressiva. Isso aqui, ó. Diferenciação progressiva é o princípio programático segundo o qual as ideias mais gerais e inclusivas da matéria de ensino devem ser apresentadas desde o início da instrução e progressivamente diferenciadas em termos de detalhes e especificidade. Não se trata de um enfoque dedutivo, mas sim de uma abordagem na qual o que é mais relevante deve ser introduzido desde o início, e logo em seguida trabalhado através de exemplos, situações, exercícios. As ideias gerais e inclusivas devem ser retomadas periodicamente, favorecendo assim sua progressiva diferenciação. É um princípio compatível com a progressividade da aprendizagem significativa. Prossiga. Por outro lado, a programação da matéria de ensino deve não apenas proporcionar a diferenciação progressiva, mas também explorar explicitamente relações entre conceitos e proposições, chamar a atenção para diferenças e semelhanças e reconciliar inconsistências reais e aparentes. É nisso que consiste a reconciliação integradora, ou integrativa, como princípio programático de um ensino que visa a aprendizagem significativa. Ok, obrigado, Bruno. Então, novamente, respondendo o que o Eduardo tinha questionado, né? Claro que o conhecimento prévio é o que é mais determinante, mas ele não é o único fator. Quando você apresenta o material para o aluno, uma estratégia é apresentar ele gradativamente, né? Apresenta um conceito e à medida que você vê que o conceito vai sendo amadurecido pelos alunos, você vai evoluindo no conteúdo. Esses dias eu estava aqui conversando com meu cunhado e a gente falando de Fórmula 1 e tal, e aí ele falou, cara, o que é aquela força G que aparece ali no carro de Fórmula 1 quando ele freia, quando ele acelera, quando ele vira? E aí eu falei, não, quantas vezes o carro, a intensidade da aceleração da gravidade. Aí ele ficou me olhando com uma cara, eu falei, bom, então eu vou ter que voltar mais, né, para falar para ele sobre diferença de velocidade, sobre aceleração, depois sobre gravidade e depois sobre a força G. Não adianta eu chegar lá e querer direto que ele entenda o que é a força G se ele não sabe a definição de velocidade média. Tá? Então, não adianta o cara ter o conhecimento prévio, ele saber um pouco sobre deslocamento e velocidade média, mas ali no meio tem uma lacuna grande. Então, veja, o conhecimento prévio, ele é indispensável, é muito importante, mas não adianta ele ter o conhecimento prévio se eu tentar evoluir muito rápido com ele. Tá? Então, ele é o fator mais importante,
mas ele não é o único. Existem outras estratégias que o professor pode usar aí, como a diferenciação progressiva. Você vai falando, vai evoluindo no assunto, fala assim, isso aqui é igual a isso, mas isso aqui é diferente daquilo que a gente tinha comentado, né? Vai apontando os detalhes que são relevantes. Isso para aprendizagem significativa. Um pouco anteriormente, alguém tinha lido sobre a aprendizagem mecânica, que a aprendizagem mecânica é totalmente ao contrário, né? Eu sempre uso o exemplo da tabuada. Poxa, faz lá, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15. Daqui a pouco ele nem sabe o que é 3 vezes 5. Ele não sabe que 3 vezes 5 são 5 somas de 3. Mas ele sabe que 3 vezes 5 é 15. Beleza. Ele decorou. Muito provavelmente, no futuro, ele vai entender o que significa o 3 vezes 5. Tá? Mas, no começo, vai ser uma decoreba mesmo, né? A tabuada é um exemplo clássico de aprendizagem mecânica. Contanto que se você não praticar, você esquece. Né? Tem muitas pessoas que vão para outras áreas que não são das ciências exatas, que você pergunta quanto é a tabuada, faz umas 2, 3 perguntas, a pessoa não sabe fazer. Claro, não replicou, né? Não praticou. Então, é a característica da aprendizagem mecânica. Podemos evoluir? Beleza. A gente parou aonde? Por outro lado, a programação da matéria de ensino deve ser... Essa já foi, né? Próximo. Isso, tá bom. Agora é a minha vez e daí a gente começa de novo a rodada. Antes disso, né, eu sei que a gente começou um pouquinho mais tarde, mas se alguém precisar sair, né, eu acho que agora é uma hora 11h20, uma hora bacana. Se não, continuamos com quem tiver disponibilidade para continuar. Bom. Quem cala consente. Então, seguimos. Ausubel propõe esses 2 princípios programáticos da matéria de ensino como consequência natural de corresponderem a 2 processos da dinâmica da estrutura cognitiva. Ou seja, em busca da organização cognitiva, o ser que aprende vai ao mesmo tempo diferenciando progressivamente e reconciliando integrativamente os conhecimentos adquiridos. Consequentemente, o ensino será mais facilitador da aprendizagem significativa se considerar processos como princípios organizadores. Aqui tem algumas estratégias de princípios organizadores. A organização sequencial. Como princípio a ser observado na programação do conteúdo com os fins instrucionais, consiste em sequenciar os tópicos ou unidades de estudo de maneira tão coerente quanto possível, observar os princípios de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, como as relações de dependência natural existente entre eles na matéria de ensino. Então, nada mais justo do que você apresentar para o aluno no começo da disciplina a sequência de aprendizado. Isso é uma coisa que a Grace, vocês conhecem, a nossa pedagoga ali do IFRS, ela cobra muito que os planos de ensino já estejam escritos antes da disciplina começar, no máximo ali nas 2 primeiras semanas antes do ensino começar, para evitar que o professor fique improvisando no meio do caminho. Hoje eu vou dar uma aula aqui sobre aprendizagem significativa. Semana que vem eu vou dar uma aula sobre ferramentas educacionais. Mas qual que é a ligação entre essas duas aulas? Né? Será que se eu trocar a sequência ficaria a mesma coisa? Tem que ter uma progressão. Né? Então, o conteúdo ele tem que estar organizado numa sequência lógica, que o aluno não precise fazer esforço para entender o que o professor está querendo passar. Tá? Então, o planejamento ele é indispensável. Tá? A consolidação como 4º princípio programático de um ensino objetivando a aprendizagem significativa leva a insistir no domínio respeitada a progressividade da aprendizagem significativa, do que está sendo estudado antes de introduzir-se novos conhecimentos, e a decorrência natural da premissa de que o conhecimento prévio é a variável que mais influencia na aprendizagem. Nós não deveríamos evoluir num conteúdo se o aluno não aprendeu.
mas a gente sabe que nas turmas que nós temos, várias pessoas, se a gente ficar esperando ou dar tempo para todo mundo seguir o mesmo ritmo, você vai acabar atrasando os alunos mais proativos e que têm mais facilidade, em detrimento daqueles que têm menos dificuldade. Não existe fórmula mágica, eu deixo para vocês, nas turmas de vocês, fazerem o que vocês acham que é mais prudente. Tá? Alguém pode ler nessa parte aqui, os contextos dos organizadores prévios? Por favor. Pode ser eu. Pode ser eu, Zamani. E antes de continuar, eu quero dizer para ti que essa questão que tu colocou do planejamento, que a pedagoga pede, acho interessante que as matérias, tanto a tua quanto a da Melina, da Gisele e do Osmar, existe uma ligação muito interessante às disciplinas, e a gente pode fazer relações a todo momento. Isso eu achei muito bacana. Isso é intencional, tá? Poderia ser um acaso, não, mas nas reuniões de colegiado nós buscamos essas aproximações justamente para facilitar para vocês, claro. Perfeito. Vamos ao texto. Nesse contexto, organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do material de aprendizagem em si mesmo, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade, para servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que deveria saber para que esse material fosse potencialmente significativo ou, mais importante, para mostrar a relacionabilidade e a discriminabilidade entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. Para facilitar uma aprendizagem dessa natureza, pode-se recorrer também a instrumentos que já se mostram eficazes, como o mapa conceitual e os diagramas V heurístico ou V epistemológico. Continuo? Por favor. Mapas conceituais são diagramas que indicam relações entre conceitos, apenas conceitos, e procuram refletir a estrutura conceitual de um certo conhecimento. Mais especificamente, podem ser vistos como diagramas conceituais hierárquicos. Construí-los, negociá-los, apresentá-los, refazê-los, são processos altamente facilitadores de uma aprendizagem significativa. Beleza. Essa parte dos mapas conceituais, como eu falei para vocês, talvez a gente precisasse de alguns outros textos para entender certinho o que significa. Já os organizadores prévios não precisa de muito esforço para a gente entender o que é. Como eu falei, eu dei o exemplo da trigonometria, né? Vou ensinar trigonometria, mas o aluno precisa saber o que é o triângulo retângulo. Então, uma atividade com o triângulo retângulo, você pode fazer o aluno cortar um triângulo, pegar a régua, medir ali, algo mais lúdico, antes do material propriamente dito. Vocês, em cada disciplina que vocês vão dar, vocês podem pensar em algo, apresentar algo para o aluno antes do material. Deixa eu pegar um exemplo aqui da minha área, né, de física. Quando eu vou dar eletromagnetismo, quando eu vou dar magnetismo para eles, né, eu sempre falo, gente, vocês já ouviram falar dos opostos se atraem? Sim, todo mundo já ouviu falar. Pois é isso que a gente está falando, os opostos se atraem, polo norte atrai polo sul. E os semelhantes se repelem, o que é? Não é porque duas pessoas elas são parecidas que elas não vão se dar bem, não é isso que significa, tá? Significa que o polo sul não vai ficar perto do polo sul. Então você coloca o conceito num nível de abstração mais alto, né? Lei de ação e reação, né? Quando você dá um tapa numa pessoa, a pessoa bate em você de novo, isso é ação e reação? Não, isso não é ação e reação. Tá? Ação e reação são duas forças que estão agindo no mesmo corpo, enquanto um empurra para um lado, o outro empurra com a mesma intensidade para o outro. Então você usa coisas que estão próximas dele para chegar até o conteúdo. São esses organizadores prévios. Tá? Beleza. Diagramas V. Vamos pular essa parte do diagrama V, que também, como eu falei, ela é um pouco mais conceitual. Outro aspecto fundamental, alguém pode ler para a gente? Pode ser eu, mas o meu cachorro ficou muito louco agora aqui, não sei se vamos pular o Juliano, que senão nós vamos... eu acho que não vai rolar. Por favor. Outro aspecto fundamental na aprendizagem significativa, também do nosso conhecimento, é que o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender.
Ou seja, para aprender significativamente, o aluno tem que manifestar uma disposição para relacionar, de maneira não arbitrária e não literal, a sua estrutura cognitiva, os significados que capta dos materiais educativos, potencialmente significativos do currículo. Resumindo, a aprendizagem significativa é a aprendizagem com significado, compreensão, sentido, capacidade de transferência, oposta à aprendizagem mecânica, puramente memorísticas, sem significado, sem entendimento, dependentemente e essencialmente. Do conhecimento prévio do aprendiz, de relevância do novo conhecimento e da sua predisposição para aprender. Essa predisposição implica uma intencionalidade da parte de quem aprende. Esta, por sua vez, depende da relevância que o aprendiz atribui ao novo conhecimento. Mas já... Muito obrigado. É isso aí? Já está bom. Ok. Obrigado. Veja aqui, ele fala da predisposição, né? A predisposição para aprender. Gente, todo mundo, todos vocês vão pegar uma turma em que tem um indivíduo ali abençoado que não está nem aí para aula. Vai aprender alguma coisa? Não vai. Se ele não tiver afim, não existe Paulo Freire que faça o conhecimento entrar na cabeça do cara. Significa que você vai desistir dele? Não. Significa que você vai desistir. Significa que você, se for um professor dedicado, vai buscar o quê? Materiais prévios, assuntos que ele já tem na estrutura cognitiva dele, tentar resgatar alguma coisa. O cara não está nem aí para aula de matemática, mas ele tem uma fixação, sei lá, por formas, por desenho. Ele gosta de artes. Pô, vamos tentar relacionar as formas geométricas usadas nos desenhos artísticos com a aula de artes para ver se a gente cativa o cara. Porque assim que ele perceber o quanto é importante a matemática na pintura, por exemplo, talvez ele comece a se interessar melhor. Aí você pescou o cara e a gente pode partir para outras estratégias. Tá? Mas enquanto ele não tiver a fim de aprender, não existe nada que possa fazer ele aprender. Não existe professor que faça ele aprender se ele não quiser. Tá? Então, Oi, pode falar. Falando aqui para o nosso curso de formação de professor, né, nesse sentido, como que é importante a gente se relacionar com outros professores e também ter aulas mesmo, né, conhecer diversas maneiras de dar aula e para a gente poder ter os nossos referenciais, né? Sim. A experiência, antes de você entrar sozinho na sala de aula, né, ela é importante. Eu diria até que é indispensável você acompanhar uma aula de um outro professor enquanto está fazendo o seu estágio, né? Eu sei que isso não é realidade em muitos cursos, mas é extremamente importante, né? Você vê, inclusive, como o professor age em determinadas situações. Por exemplo, o cara está ali, não está atrapalhando a aula, tal. Não é você que é o professor da aula. Aí você pode observar o professor para depois criticar, falar assim, poxa, que bacana que o professor fez, ou não, eu acho que não foi tão bacana assim, não faria isso, né? A observação é muito, muito importante. E a gente preza isso muito no teu curso. Oi. Desculpa, só para terminar. Por isso que a gente acaba carregando muito dos nossos professores da escola, né? Sim. Mas é por causa que foi a nossa formação, mas a formação tem que ser continuada. Sim, justamente. A gente copia, né? Mesmo sem querer, a gente acaba copiando como a gente aprendeu. Murilo? Oi? Por um aspecto cronológico, em que momento essa aprendizagem significativa crítica ela começou a tomar forma no nosso país? Isso é datado de mais ou menos que época? Bom,
O texto do Postman e Weingartner, quando eles falavam de aprendizagem significativa, é de 1969, se eu não me engano. Tá? Mas é claro, isso foi um trabalho teórico desenvolvido naquela época. Porque na prática mesmo, né, como a gente já discutiu aqui, a aplicação em sala de aula é quase inexistente. Né? Os trabalhos eles são mais a nível de cunho teórico mesmo. Tá? Mas acredito que seja... Bom, tem a referência aqui, depois você pode dar uma olhadinha nos referenciais, mas eu acredito que seja 1969. Eu te fiz essa pergunta porque eu tentei me lembrar, na época do ensino médio, né, ensino fundamental, se algum professor nos fazia esse tipo de ensinamento, de nos fazer pensar, ser críticos. E isso eu não consigo lembrar, né? Isso é a falta que faz, né, na docência. Que nós já passamos. O texto traz a aprendizagem significativa crítica. A aprendizagem crítica, né, ela sempre foi pauta, né? Foi pauta das aulas em geral, né? Você absorver a informação, né? Mas também relacionar, bom, tá certo, tá errado, ou não concordo, discordo. Então essa criticidade ela sempre foi pauta. Agora a aprendizagem significativa crítica, eu acredito que seja mais de cunho teórico mesmo. Né? Está a cargo, a nosso cargo aí colocá-las em prática, né? O que a gente aprendendo aqui na academia, temos que colocar na nossa sala de aula para que isso gradativamente comece a mudar. Ok. Eu vou dar uma puladinha aqui no texto. Vamos para uma parte aqui, ó. A facilitação da aprendizagem significativa. Alguém pode ler para a gente? Agora já posso ler. Aí, obrigado. Analogamente aos princípios programáticos de Ausubel, para facilitar a aprendizagem significativa, serão aqui propostos alguns princípios, ideias ou estratégias facilitadoras da aprendizagem significativa crítica, tendo como referência as propostas de Postman e Weingarten, porém de maneira bem menos radical e bem mais viável. Tudo que será proposto a seguir me parece viável de ser implementado em sala de aula e, ao mesmo tempo, crítico, subversivo em relação ao que normalmente nela ocorre. Pode continuar. 1. Princípio de conhecimento prévio. Aprendemos a partir do que já sabemos. A aprendizagem significativa, no sentido de captar e internalizar significados socialmente construídos e contextualizados aceitos, é o primeiro passo, ou a condição prévia para uma aprendizagem significativa crítica. Quer dizer, para ser crítico de algum conhecimento, de algum conceito, de algum enunciado, primeiramente o sujeito tem que aprendê-lo significativamente e, para isso, seu conhecimento prévio é, isoladamente, a variável mais importante. Além de Ausubel, como já foi destacado na sessão anterior, outros autores muito reconhecidos, como Neil Postman e Paulo Freire, também defendem a importância do conhecimento prévio. Postman e Weingarten dizem que, no final das contas, aprendemos somente em relação ao que já sabemos. O que significa, contrariamente ao senso comum, que se não sabemos muito nossa capacidade de aprender, não é muito grande e que essa ideia, por si só, implica em uma mudança na maioria das metáforas que direcionam. Acho que me perdi um pouco ali. Direcionam políticas e procedimentos das escolas. Isso. As ideias de Freire, segundo Almeida, vão até os mais íntimos da sala de aula. Os professores preparam suas aulas levando em conta que os alunos sabem. Eles não são mais elementos vazios, tornam-se um ponto de partida de toda a aprendizagem. Os exemplos, os problemas, a finalidade da aprendizagem nascem do que é o aluno concreto. Isso. Então, um pouquinho mais do que a gente já tinha discutido, né? Vamos evoluir. Próximo. Agora, eu acho que na ordem era a Maria Amélia. Não precisa estar na ordem, mas beleza. Tá. Este princípio é coerente com qualquer teoria construtivista de aprendizagem ou desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, se consideramos o conceito piagetiano de esquema, podemos dizer que na acomodação
seja pela reestruturação de esquemas existentes ou pela construção de novos, a principal variável a influenciar a equilibração majorante é o repertório de esquemas previamente construídos. Se pensamos como Kelly, que o homem dá conta do fluxo de eventos em que vive construindo o que ele chama de construtos pessoais, a construção de novos construtos ou a reformulação dos existentes depende fundamentalmente da hierarquia de construtos pessoais previamente construída, a tal ponto que o homem pode tornar-se escravo de seus construtos pessoais. Se vamos para a psicologia cognitiva contemporânea, baseada na metáfora da mente representacional computacional, chegamos ao conceito de representação, ou seja, o homem não capta o mundo diretamente, mas sim o representa. Nesse processo, a principal variável é influenciar a construção de novas representações ou a reformulação das existentes, é o conjunto de representações prévias. Isso, obrigado. Então, é legal que o texto traz que ele vai ser escravo dos construtos pessoais, né? Eu tenho um exemplo para isso, que é aquele tal... já até esqueci agora o nome do cara. Olavo de Carvalho, né? Bom, ele começou aprendendo da maneira que ele achava mais interessante e usou o que ele já havia aprendido sem muita relação com a realidade, sem muito sentido, para incorporar coisas a partir do que ele já sabia. E acabou virando um lunático, né? Então não é assim que se aprende. Você, para aprender criticamente, primeiro você precisa aprender, para depois ser crítico, e não o contrário. Não é fazer a crítica antes de saber mais a fundo do que está se tratando. Tá? E acabar ser escravo ou acabar se afogando ali na quantidade enorme de informações que tem e tentar relacionar elas de uma maneira aí, caótica. Bom, não vamos se apegar a esse exemplo, porque é só um contra-exemplo do que é aprendizagem significativa. Quem quer saber um pouco mais de Olavo de Carvalho, eu indico O Jardim das Ilusões, um documentário feito por ele. Só que foi feito por ele, né? Ah, Maria. Vamos colocar nas nossas antibibliografias aqui. Próximo, por gentileza? Ou próxima? Posso falar, professor? Por favor. A argumentação em favor deste princípio poderia continuar, mas é desnecessária. Não é difícil aceitar que aprendemos a partir do que já sabemos e que, portanto, o nosso conhecimento prévio, seja qual for ele, subinstruções, esquemas, construtos, representações, modelos mentais, é a principal variável a influenciar a aquisição significativa de novos conhecimentos. Uma consequência imediata disso é que o ensino deveria, como propõe Alzheimer, Freire e Postman, partir daquilo que os alunos já sabem. O problema é que, na prática, isso não ocorre. O ensino ocorre na escola e esta, como dizia Postman, teria que mudar radicalmente. Teria que mudar radicalmente a maioria das metáforas que direcionam suas políticas e procedimentos para criar um ambiente favorável ao ensino que está organizado a partir daquilo que o aluno já sabe, de onde ele está. Mesmo na época das novas tecnologias de comunicação e informação, a metáfora que parece prevalecer na escola é aquela que Freire chamou de educação bancária. Nessa metáfora, o conhecimento é depositado na cabeça do aluno sem relação com seu... O senhor pode subir? Sem relação com seu saber prévio, com sua realidade, com seus interesses. O currículo está organizado em termos de disciplinas acadêmicas ou consequências, e dos professores exige-se que cumpram extensos programas das disciplinas em períodos fixos de tempo, o que só pode ser feito depositando o conhecimento na cabeça do aluno. As competências seriam, metaforicamente, possíveis rendimentos desse depósito. Isso, obrigado. Então, essa educação bancária, o Paulo Freire, ele traz em vários livros dele, né? Ele critica duramente essa educação bancária
de que como se magicamente o aluno conseguisse desenvolver um conhecimento a partir de uma sementinha que você plantasse na cabeça do cara. Né? Então, longe de ser realidade, esses rendimentos eles não acontecem e nem o aluno é uma instituição financeira. Quem falta para ler ainda? Bruna e Giane, isso? Professor, não posso ler hoje. Estou com o telefone do trabalho. Tá bom, então. Quem faltou, então? É ali no 2.0. Isso, 2. 2 pontos. Princípio da interação social e do questionamento. Ensinar a aprender perguntas, ao invés de respostas. A interação social é indispensável para a concretização de um episódio de ensino. Tal episódio ocorre quando professor e aluno compartilham significados em relação aos materiais educativos do currículo. O compartilhar significados resulta da negociação de significados entre aluno e professor. Mas essa negociação deve envolver uma permanente troca de perguntas ao invés de respostas. Como dizem Postman, o conhecimento não está nos livros à espera de que alguém venha a aprendê-lo. O conhecimento é produzido em resposta a perguntas. Todo novo conhecimento resulta de novas perguntas, muitas vezes novas perguntas sobre velhas perguntas. Continue. Um ensino baseado em respostas transmitidas primeiro do professor para o aluno nas aulas e depois do aluno para o professor nas provas não é crítico e tende a gerar aprendizagem não crítica, em geral mecânica. Ao contrário, um ensino centrado na interação entre professor e aluno, enfatizando o intercâmbio de perguntas, tende a ser crítico e suscitar a aprendizagem significativa crítica. Como sugerem os autores em foco, uma vez que se aprende a formular perguntas relevantes, apropriadas e substantivas, aprende-se a aprender, e ninguém mais pode impedir-nos de aprendermos o que quisermos. Isso, obrigado. Olha, então aqui tem uma estratégia, né? Eu não vou usar a palavra fórmula, porque ela ela recorta demais, né? Mas uma estratégia muito bacana de aprendizado, inclusive para pessoas autodidatas, né? Você tem que saber formular as perguntas certas. Desde que você consiga formular as perguntas, e muitas vezes formular as perguntas erradas, né? Que é justamente para chegar aonde não se quer, né? Que é mais ou menos a estratégia do ensaio e erro. Quando você formula uma pergunta que não é apropriada, você não vai chegar onde você queria. Bom, você sabe que essa pergunta agora deve ser excluída, até selecionar as perguntas corretas para que o conhecimento seja mais efetivo. Alguém está pedindo licença para sair? Eu acho que agora é um momento bacana para a gente dar a finalidade à nossa aula. Oi. Diante do que o texto está nos colocando aqui, a questão do depósito bancário, mas a gente tem que verificar que o currículo que é dado a ser seguido é um currículo, de certa forma, extenso. Sim. E a quantidade de horas aula, às vezes, não é suficiente para que se possa colocar a matéria da forma que tu gostaria de colocar, fazendo até colocar em prática essa tal aprendizagem significativa crítica para que o aluno realmente fizesse essa crítica daquilo que ele está recebendo. Na tua visão, aquele trabalho fora da sala de aula, aquilo que geralmente os professores mandam a gente fazer, e já é uma praxe do ensino médio, tu acha que isso hoje ainda existe como uma forma de procedimento educacional, ou isso já não acontece mais? Os trabalhos de casa, né, os trabalhos que são mandados extra classe, eles são muletas, ferramentas para dar conta de todo esse conteúdo.
né? Que você não tem condições de transmitir, de passar esse conteúdo em sala de aula, então você usa algumas ferramentas para que o aprendizado continue fora da sala de aula. Veja, não temos a fórmula, né? Não sabemos como fazer para vencer todo o conteúdo que está nos currículos com a qualidade que a gente deseja, tá? Aí vai de cada um. Será que o professor ele está mais preocupado com vencer o conteúdo ou com fazer com que uma pequena parte do conteúdo seja aprendido significativamente, né? Isso cada profissional vai decidir na sua sala de aula, tá? Opinião pessoal, eu acredito que o aprendizado significativo ele é mais importante do que você vencer todo o conteúdo em alguns cursos, como, por exemplo, no curso do 3º ano do ensino médio, no ensino para o vestibular, muitos daqueles conteúdos são revisão do que você já viu. Então, prevalece mais a necessidade de você passar por todos os conteúdos, porque o aluno parte do princípio que ele já está estudando exaustivamente fora da sala de aula, então você tem que passar pelos conteúdos, por mais que ele não aprenda, né? Mas você vai falar assim, olha, no vestibular pode cair essa questão, pode cair essa, então eu vou te mostrar. Agora depende de você ir no extra classe e se dedicar um pouco mais, tá? Então vai muito da situação, mas com certeza não tem como a gente passar todo o conteúdo e ainda fazer com que o aluno aprenda significativamente no curto tempo que a gente tem, tá? Então, essas estratégias extra-classe, elas são muito importantes. Não adianta só também mandar qualquer atividade para o aluno fazer em casa, né, como se fosse só uma complementação de uma carga horária. É preciso que as atividades elas sejam pensadas para estimular esse pensamento crítico, esse pensamento da aprendizagem significativa. Tá? Então, não podemos fazer das atividades extra-classe apenas uma muleta, apenas algo para cumprir carga horária. Gente, vamos parar por aqui o texto, que eu quero ainda só dar uma passada ali pelo Moodle para mostrar a atividade para vocês e a gente já encerra. Ok, vamos lá na turma. Ok, todo mundo vê aí, né? A página do Moodle, beleza? Sim. Tá, então ali na atividade da semana 3, nós temos 3 atividades. Então aqui está o texto, né? Aprendizagem significativa crítica. A primeira atividade ela é composta por algumas questões. Tá? Aqui eu já comecei, aqui eu vou começar do início. Né? Existem algumas questões aqui de verdadeiro ou falso, né? A gente passa para a próxima página, aqui de encaixar, né, as palavras no lugar correto, aqui novamente, de partes diferentes do texto. Eu gostei desse negocinho aqui, acho bacana. Eu curti muito esse estilo aí. Já vou adotar, é legal, com certeza. Muito bacana, né? Mas aí aqui está a questão de você escolher as palavras certas, né? Não adianta muito você colocar aleatoriamente as palavras. É importante que você saiba quais palavras são chave ali, né? Sim. Beleza, finalizar. Eu gostei muito que tu consegue destacar uma parte de um texto, algo importante, que mesmo que só complete ali, ele vai acabar lendo, né? Se concentrando naquele... Isso mesmo, você pegou exatamente a ideia. Você pegou exatamente a ideia, porque às vezes o cara, poxa, ele não leu o texto, mas aquele parágrafo é importante, então você faz ele ler. Entendi. Justamente. Não, eu achei maravilhoso. Legal. Eu gostei bastante, mas eu preferi as outras atividades, porque a primeira eu fiz no celular e os quadradinhos, eles caíam toda vez que eu tentava colocar. Ficou uma hora celular, tentando encaixar ali. Bom, aqui é palavras cruzadas, tá? Eu aproveitei aquelas palavras cruzadas que a gente tinha no presencial e coloquei mais algumas, então ela ficou bem mais complexa aqui. É importante lembrar que você não pode colocar acento e nem espaço, tá? Não pode colocar acento e nem espaço. Vamos pegar uma aqui. Variável que mais influencia a aprendizagem, só pode aprender a partir do que já conhecemos. O que é isso? Como é que é a pergunta?
A variável que mais influencia a aprendizagem. Conhecimento prévio. Conhecimento prévio. Então, a gente vem aqui e fala conhecimento prévio, sem acento e sem espaço. Correto. Beleza? Show de bola. E assim a gente vai com todas as outras, tá? Só ler aqui. Aqui ele está dizendo aqui, né, que é na horizontal, né? São essas. E aí na vertical. Tá? Beleza, vamos para a próxima atividade, que é a forca. Essa forca aqui também é legal. Aqui tem. Esse princípio é importante para a aprendizagem significativa crítica por duas questões. Tem o texto, e aí você, poxa, não sei o que é isso. Vai chutando, né? Bom, quem jogou forca já sabe que a gente sempre começa pela letra A, depois da letra E, e assim por diante. Vamos ver aqui, vamos colocar um N aqui. O que é isso? Deixa eu ver, G, D. Tá? D, que... Ai, agora não sei. Tem que ler a pergunta. Desaprendizagem. Desaprendizagem. Não, mas a desaprendizagem tá faltando aqui, né? Não é. Não, é só a desaprendizagem, tá certo. Olha aí, ó. Ponto para... Quem que falou aí? Pronto para a Bruna. Para a Bruna? Aí, ó. Um extra. Ok? E a última... Aí, acabou. É só isso. Vou cobrar esse ponto aí. Pois é. Agora veja assim, não, pode cobrar mesmo, olha lá. A gente vai evoluindo, desaprendizagem. Vamos evoluindo. Peraí. Porque assim que a gente terminar, você tem que terminar essa, P, para abrir a próxima. Então tem que ir até o final, porque se você apertar avançar, ele vai para outra coisa. Desaprendizagem. G. Beleza. Aí, ó, terminou, né? Aí você clica... agora eu não lembro qual que é. Será que é o fim? Não, tem que ir ali no novo jogo. E ele te dá outra. Tá? Porque tem várias. Ó, essa aqui já é outra, entendeu? A hora que você terminar uma, vai lá em novo jogo. Tá? Daí ele te dá outra palavra. Aí a hora que você terminar ela, vai em novo jogo, que ele tá... São 11 palavras, se eu não me engano. Então, isso. Então, se você for ali em terminar o jogo, ele vai encerrar mesmo, tá? Você tem que ir em novo jogo para ele te dar outra palavra. Beleza? Beleza. Show de bola. Gente, alguma dúvida? Não? Perfeito. Certo. Perfeito, então. Qualquer coisa, vocês podem me solicitar aí no e-mail, né? E façam essas atividades para a semana que vem. A semana que vem a gente... eu vou mostrar para vocês um pouco dos materiais, do material... da infraestrutura que eu montei aqui em casa para fazer essas aulas remotas, um pouquinho de algumas ferramentas que eu acho que são importantes para as aulas remotas, né, e coisas que com certeza vocês vão usar não só agora nesse período de pandemia, mas nas atividades docentes de vocês futuramente. Ok? Ok. Show de bola. Bom fim de semana a todos, bons estudos e até semana que vem. Valeu, pessoal. Tudo bom. Tchau, tchau.